Bom dia, meninas. Bom dia, turma da Podologia. Quem acordou cedo aqui? Vamos lá? Pessoal, hoje vai ser diferente, né? E eu vou trazer para vocês uma palavra. Já já a Elisa entra, mas eu gostaria de pôr uma canção para vocês antes de começar, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia! Vou colocar um filtro, né? Porque ninguém merece. Dá uma melhorada. Bom dia! Bom dia, Ellen. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Elisa! Bom dia! Colocar um louvor para a gente ter uma introdução. É bem propício, né? Acalma o meu coração, a semana vai estar, ó. Só começando, Só né? começando. Nada melhor do que começar com quem tudo pode, né? Com Deus. Bom dia, as meninas que estão Amor. entrando. Sejam bem-vindas. Hoje somos duas podólogas com o mesmo propósito. Exatamente. Hoje o nosso propósito, aliás, somos todas com o mesmo propósito, né? Sim. Mas nós unimos hoje para levar o quê, Ellen? A palavra, né, Ellen? Ah, a Nilza entrou. Ai, que honra! Bom dia, Nilza. Prazer ter vocês aqui, todas as meninas. Bom, gente. Bom. É uma barreira aí que eles estão vencendo, né, Elisa? Isso. E, E como? e assim, a Elisa teve essa ideia. Sempre a gente tem aquela pulguinha que fica, né? Aí precisa achar a outra pulguinha e vamos. Já tem um tempo, né, Ellen? A gente estava amadurecendo ela, né? É. E assim, para mim é muito gratificante, porque, como você fala, né? Não tem como a gente começar ou conversar se não falar de uma coisa que nos fazem bem. E é o que a gente está trazendo, né? Desde sempre. Isso. Coisas boas, ideias novas, impulsionando aí quem está na área.
Exatamente. Então, Não tem assim, como separar, né? Não tem como separar a nossa vida, seja ela pessoal, a nossa vida profissional, porque tudo começa assim, espírito, mente e corpo, né? Como que a gente vai separar de Deus tudo isso? E a gente consegue ter um alinhamento muito melhor, um posicionamento da vida muito melhor, quando a gente entende que começa espírito, mente e corpo para a vida no todo, dentro de casa, fora de casa, nosso trabalho, com os nossos amigos, parentes, filhos principalmente, e os nossos clientes, porque nós somos podólogos, a gente é quase psicólogo. a Nilza, pensei em vê-las no Congresso Internacional de São Paulo. Nilza, eu tive aniversário da filha do meu esposo e não deu para eu ir. Senti muito, porque pelo que eu vi o negócio foi top, né, Elis? Foi top, foi top. Sempre é top, né, gente? Esse encontro de podólogo é sempre maravilhoso. Esse network que a gente faz é incrível, né? É muito bom. É sensacional. E eu falo assim que eu cheguei aqui, né? Nós chegamos aqui, foi através de uma fé, de uma perseverança, de uma certeza que apesar de tudo Sim, que estava acontecendo ia dar certo. é verdade. Tava o caos, né? Que nem o louvor disse, tava o mar tava assim arrebentando. Eu falei, eu não vou sobreviver. Mas aí Verdade. teve, né? O dono do mar que estava junto e nós conseguimos passar. Isso não Verdade. quer dizer que não vai acontecer outras, mas nós temos confiança com quem a gente está, né? Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. E é só assim, É, é só bênção que tem sido, pessoas que a gente tem conhecido, que nem eu falo, né? Da podologia, temos as pérolas que a gente encontra, nem se for do outro lado, nem Lisa, nem se for do outro estado, mas que a gente se una para uma coisa boa, para um propósito, para uma palavra de incentivo. Porque o mundo já está cheio de crítica, de tudo quanto é coisa ruim. é, já é pesado, né? O dia a dia, né? Já é pesado. A gente tem que buscar E uma forma de fazer ficar mais leve, né? mais leve, porque nós estamos aqui, nós vamos ter que passar. Então, já que tiver que passar, então vamos curtir a viagem, né? Como diz um ditado. Sobre isso. Nós somos A vida os não é só passageiros. trabalhar, né, Ellen? Nós não somos, nós somos os passageiros e vamos fazer uma boa viagem. Escolha o melhor lado para você ver. É verdade. Então, Sem assim, dúvida. a ideia tem no Face tinha o lado, né? Escolha o lado que você quer ver. Tinha um lado que tinha toda uma muralha de pedra e tinha um lado que o outro via a paisagem, que era o declive. Sim. Como Então, que eu assim, olho para o processo muda tudo, né? é, Como que eu olho para o processo, eu mudo tudo. Eu mudo tudo dentro de mim, né? Porque a mente é muito poderosa, né, Ellen? sim, Muda tudo dentro da gente, principalmente quando eu passo a olhar diferente para o processo. Ou eu vou trazer algo positivo e vou passar pelo processo, sendo ele ou não difícil, igual eu falo para todo mundo, né? Quando eu sofri meu acidente, eu tinha a opção de ficar chorando, lamentando, mas eu escolhi ficar do lado de Deus. Eu preferia todas as noites que eu perdi sono, que eu sentia dor, ou que eu estava apavorada com o processo, ajoelhar e orar. E sim. ali foi acontecendo gradualmente a cura, né? E isso não é só baseado em acidente. Você pode estar mentalmente com processos. É igual muita gente fala para mim, se eu perco o sono de madrugada, eu fico a noite inteira acordado, rolando. Falo, gente, ajoelho e vai orar.
aproveita o momento para conversar com Deus, né? Tá Mas aí acordado? aí vai surgindo o quê? Mais problema na cabeça. E vai pensando mais coisa negativa e acorda mais cansada, Sim. né? Mais desnorteada. Então a gente tem que saber onde é que a gente vai colocar o nosso apoio, onde é que nós vamos encontrar. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive na vida. Uhum. Você já ouviu falar isso, né? Não. E uma delas não tem um ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas a qual a gente mais convive. Ou seja, que essa primeira pessoa seja Deus na nossa vida. Porque nós temos que ser a média dele também, né? Para que a vida fique mais tranquila, que a vida fique mais leve, para que a gente tenha mais consciência de decisões que a gente vai tomar, né? A Lohane, minha psicanalista que foi, ela me ensinou assim, ó. Todo dia, a força negativa, ela vem. Ela vem. Ela faz você só lembrar a parte ruim. Ela não faz Isso, você lembrar a parte boa. isso. Só que precisa equilibrar e lembrar das coisas boas, porque a parte negativa, ela vai tentar te sufocar. Só Exato. que você tem que alimentar dessa parte boa para você superar. E isso é todo dia, né? Exato. Todo dia. Porque, assim, às vezes, né, a gente fala, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas os bastidores, às vezes, a gente chora e depois nós entramos, né? Não é, Verdade. não é Aqui, fácil, não. ó, tá falando, o Alexandre está falando que não é um ditado, é um estudo científico. Uhum. É um estudo científico que nós somos. Então, é real que nós somos a média, né? É real. Então, vamos lá, Ellen. Então, meninas, aí como proposto, né, o nosso dia de hoje, eu fui procurar um tema, uma passagem que fosse propício para estar iniciando, né, uma jornada aí que Um projeto bonito com Deus, né, Ellen? de segunda-feira Chega. e, e quando eu e a Elisa estávamos, né, conversando a respeito, eu fui pensar em alguma coisa. E como a gente já está vindo umas séries, a Elisa já está nesse processo com mulheres, desse movimento, e vamos para cima, e vamos fazer acontecer, e é possível. Eu lembrei de uma moça da Bíblia, né? Sim. Que antes de nós, olha, né? Ela já era uma empreendedora, uma vendedora, uma líder de mulheres, uma das, né, que de tantas que tem na Bíblia, eu procurei essa, que se encontra, quer ver, eu deixei aqui em Atos, eu tirei o papelzinho, mas está em Atos 16, 14. Atos 16. Deixa eu ler o início, que é Atos 16, 14. Quem quiser depois ter mais profundidade, entra e vai ler a Bíblia e ali vai desenvolver. Isso Sim. daqui nós estamos em conjunto para estimular vocês a entenderem o que nós só estamos dando continuidade de quem um dia já começou. Exatamente. Né? Então tá falando uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa. Então, assim, isso aqui é o início
tem no decorrer do capítulo, ela vai, né, descrevendo quem foi a Lídia. Então, eu deixei aqui escrito que Lídia foi uma mulher de grande influência de sua época. Além de ser uma empreendedora de sucesso, ela se tornou uma cristã verdadeira em Cristo Jesus. Sim. E cabe bem a nós, né, Elisa? Nós somos influenciadoras, formadoras de opinião. Sim, E muito. E ela, gente, antes da gente estar falando, ela já falou lá atrás que é possível dar certo. Agora, você imagina, eu ontem, né, procurando palavras para descrever, eu imaginei, naquela época, só dava homens, né? Se hoje mulher, hoje que nós estamos conseguindo o nosso espaço, naquela época, ela deveria, foi bem difícil. Somente a força de Deus para ela conseguir sobressair. Exatamente. Uma coisa interessante que eu achei aqui que ela fala no decorrer do capítulo, ela oferece abrigo, né, para Paulo e Silas, né? E ela fala assim: se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, olha que coisa, né? Porque ali a mulher já tinha um processo, né, de complicado desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? Venham ficar em minha casa. E ela insistiu até que foram convencidos a se hospedarem na casa dela, né? Ela ofereceu abrigo para eles. E às vezes a gente precisa oferecer abrigo, e esse abrigo ele não precisa ser físico. Ele pode ser esse abrigo agora que a gente está oferecendo de coração. De acalentar o coração, de abraçar um momento, uma manhã, o início de uma semana, né? Então, da mesma forma que ela fala, se os senhores concordam que sou fiel ao Senhor, lhe ofereça abrigo, é um ato que a gente está oferecendo agora também. Abrigo para outras mulheres, né? Para as pessoas, não só mulheres, né? Também receber esse abrigo, esse acolhimento que a gente está entregando aqui, né? Uhum. Eu escrevi aqui, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele havia recebido, o Paulo também, gente, viajava, hein? Sim. Paulo, ele foi o desbravador das viagens e ele escrevia cartas. Então, Deus falou para Paulo, Paulo havia recebido uma orientação de Deus através de um sonho para ir até Macedônia. Sim. Chegando em Macedônia, foram à cidade chamada de Filipo, onde passaram alguns dias ali. Sim. Ele estava, né, divulgando o cristianismo e ele foi para divulgar o evangelho. E ele foi para Filipo. E ele procurou onde tinha uma sinagoga. Ele procurou onde tinha, mas ele não encontrou. Mas falaram para ele, tem algumas mulheres que se reúnem à beira do rio. Lá elas adoram a Deus. Porque naquela cidade tinha vários deuses. E eles estavam procurando, né, pessoas para falar do amor de Jesus. E lá ele encontrou a Lídia. A Lídia, ela já estava liderando. Gente, coisa fantástica. Aquilo ontem começou a dar uma alegria. Eu falei, gente, tem sempre uma doida que vai e faz. Quando a gente... E lá vamos nós, né? Sabe? Ele só estava procurando. Então, nessa viagem que ele fez, ele tinha que dormir e se hospedar em algum lugar. Sim. E foi na casa de Lídia que ele ficou. E deixa eu ver aqui que é mais... Uma passagem... Pode falar. A Lídia foi a primeira mulher a abrir as portas para a evangelização na Europa. Porque tem todo um estado geográfico, né? Então, por isso que fala cartas, né?
de Paulo, ele sempre escrevia. Por quê? Porque ele fazia várias viagens e ele recebia orientação de Deus. Então, sim, ele... E é pra gente, é um prazer ter... Porque, gente, não adianta você... Você pode ter vários livros, vários conhecimentos. Mas a sim, Bíblia, ela é o princípio. Então, tudo que você for, na Bíblia, ela já foi escrita. É só trazer para os dias atuais. Por isso, exemplo, na época o que tinha não era um Wi-Fi, não era um celular. Era a carta. E tá na exato, Bíblia. Tá escrito e tem as passagens. O que ele sofreu, a conversão de Paulo, né? Até todo esse processo. sim, Não foi assim de um dia para a noite. É outra história. é outra Porém, história, Paulo já vinha trabalhando. E ele exato, encontrou uma mulher que deu abrigo para ele e foi para... Ele não estava sozinho. Deixa eu ver, ele estava Paulo, Silas e Timóteo. Estavam Timão, esses três fazendo a obra do Senhor. sim. E teve um E assim momento, e teve um momento deles que eles foram fazer foram presos, né, Ellen? foram, Por estar foram presos. levando, Ele né? está levando boas obras. E lendo ontem, eu vi que assim que eles saíram da prisão, para onde que eles foram de novo? Para casa de Pra... Lídia. Ela, E ela foi... voltaram novamente para a Lídia. E o mais interessante é que na própria prisão ele também ele converteu o carcereiro também, Sim. que queria se matar lá dentro, né? E porque o Senhor veio e fez uma obra ali, né? Poderia ter saído todo mundo e ter ido embora, porque o Senhor chegou rompendo, abrindo portas, né? E a gente acha ainda que não, que está tudo perdido, né? Mas quem tudo pode é Deus, né? E mesmo assim, ali eles ficaram e aí, quando o carcereiro foi tentar contra a vida dele, apavorou com a grandeza, né? Ele viu que realmente ali existia uma verdade. Ele pegou e fez o quê? Estamos todos aqui. Não tente contra a sua vida. Ele pergunta para ele assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Porque ele ia ser massacrado lá, né? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. A gente E sempre aí, escuta isso, né? outro dia, justamente o que você fala, que você... A bandeira que você levanta do home care. Por isso que eu falo assim, não tem como não unir os dois. Por quê? Porque o sucesso não está nas coisas que você tem. Você é o sucesso. Então, foi o que aconteceu com Paulo. Ele não tinha onde, ele estava numa prisão, ele não tinha nada. Mas o que ele tinha Sim, era a presença de Deus. a Então, presença onde de ele Deus. foi, o ambiente foi transformado. Então, né, as meninas que estão começando, eu queria uma clínica, eu queria um consultório. Começa com o que você tem. Porque o Seja a sucesso transformação. não tá no melhor micromotor, não tá. Não, o sucesso está em você ser capacitada para você manusear, né? Exatamente. Então, onde você chegar, você fazer a diferença. Chega com toda aquela Exatamente. parafernália, mas a vontade, às vezes, não é a mesma sua, porque você vai fazer o melhor que você tem. É. Você vai fazer o melhor, porque Até até você você conseguir fazer, melhor ainda. melhor ainda, faça o seu melhor com o que você tem. Então, assim, É, não é uma clínica, não é, é você. Você está preparada, você o seu posicionamento. Isso vai fazer com que mude o ambiente. A pessoa chega e vê você toda uniformizada. Nossa, mas podóloga é assim? É que às vezes eu escuto, né? Nossa, mas você vem... que nem eu vou na fazenda. Nossa, mas você vem... Vou. Porque não está no ambiente que onde normalmente eu trabalho. exato. Vai surpreender os outros, né? Aquilo não me prende.
eu preciso pro meu trabalho, Sim, mas aquilo não me prende. exato, E, e eu exato. precisava. E é fato, sabe? Ontem eu pensando, buscando, eu falava como que. Não, porque a minha vida ela tá voltada, ela caminha nesses dois, né? Sim, você Porque tem os dois, né? Você está em paralelo, né? isso. Então, assim, o que eu Sim, preciso é estar bem comigo, é me estar alimentada fisicamente e espiritualmente, porque como eu deparar com as situações, eu tenho que estar preparada porque estiver ali. exato. E Paulo não tinha. O que estava com ele, o que fez a diferença foi o que estava com ele e os amigos dele que acompanhavam, que faz uma diferença na nossa vida. Exato. É com quem eu vou, né? Com quem eu... E ele encontrou a Lídia. E a gente fala de prosperidade, a gente parece uma coisa nova agora. Não, não é coisa nova, isso já existiu. Olha o que eu escrevi. Lídia possuía boas condições financeiras. Sim, Sabe? Aí na hora que comecei, falei, gente, isso aqui vai dar, vai precisar fazer, outra vai precisar fazer, outra. Porque quando a gente fala que é possível sobreviver, é possível. Porque Lídia havia começado. E olha que ela nem tinha tantas condições assim naquela época. sim. Olha que a Nilza escreveu. Eu comecei na escada da minha cozinha Eu e hoje estou na estava minha lendo frente. isso agora. Então, quem não tem que ser é você. Uma clínica linda. E se você não tem capacidade de fazer o seu melhor. Exato. Gente, é Tudo começa aqui, ó. Desde que o mundo é mundo, começa aqui, ó. O Senhor lavou os pés, o Senhor abençoou com as mãos, o Senhor curou. Você vê que tudo tem o quê? As mãos, em posição de mãos, o tempo todo. E nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos a continuidade do nosso Senhor, né? Então, se as pessoas não compreenderem o que é um dom de pôr a mão no outro e curar com as mãos, vai ficar preso no processo, confiante em coisas. Eu confio em coisas para curar, né? E às vezes você está indo olhar um pé, todo mundo que faz podologia, reflexologia sabe que muitas coisas que estão aqui na minha mente, na minha alma, no meu corpo, reflete no pé. sim. E quando a gente começa a fazer um trabalho realmente de podologia, que todo mundo acha que é só procedimento, é só procedimento, é só procedimento, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu tô louca, e não se organiza. Espírito, mente, corpo, gente, não entendeu o processo que Deus está mostrando na vida delas. Não entendeu nada, né? Como que eu posso curar uma alma tocando em um pé, Ellen? Se eu não estou bem. Sabe? Como eu, gente, quem nunca esteve nervosa e foi fazer um procedimento? Você sabe como fazer, mas naquele dia você estava tão nervosa, tão estressada, tão desequilibrada, que você fez uma coisa que não era para ter feito. Sim. Porque quando nós estamos bem, né? É que nem a Nilza falou, quando o Espírito Santo usa nossas mãos através e a gente está conectado, nós fizemos um bom trabalho. Mas aquele dia Sim. que você tá tribulada, que você fala, hoje o negócio tá feio para mim. Então você não faz um bom procedimento, você não dá um bom atendimento para o seu cliente. Então, Ellen, posso falar uma particularidade? Eu já cancelei vários atendimentos porque eu não estava bem. Mas de ligar para o paciente sem inventar desculpa. Falar para ele a verdade. Falar, hoje eu não tenho condições mental, psicológica, física nenhuma de atender. Posso remarcar? porque nós somos humanas, meninas. Nós somos pessoas que nós temos problemas, nós temos uma família,
nós temos um mundo em volta da gente que às vezes a gente quer parecer aquele povo, né? Mulher povo, pegando tudo. E nós temos Não é? que ter uma hora que não dá. Tem Sim, uma hora que precisa de ajuda. sim. E assim, eu acho muito válido. Imagina quando nós vamos numa loja e a pessoa te atende mal. Hoje, né, amadurecendo a idade, vai. Então eu consigo meio que separar aquele mau humor daquela pessoa. Eu também. Porque ela tem problemas também. Quantas horas, principalmente em mercados, em lojas, em farmácia, ela está dando plantão, ela está fazendo 12 horas e chega mais uma. Fora o que já passaram, que já atormentaram ela. Ela não vai estar bem. Sim. Mas seja você esse portador de uma boa mensagem, de um bom dia que seja. Bom dia. Isso muda. Mudar a estrutura, né? Às vezes você quebra uma objeção ali na hora, né? E uma coisa interessante, Ellen, é que eu sou tão apaixonada com a podologia, tão apaixonada, que quando eu começo o meu procedimento ali, às vezes vão tirar a parte que eu não estou fisicamente e mentalmente bem, e eu tô com um problema sim, mas ele é possível de ser levado naquele dia, que tem isso, né? E aí, quando eu chego na casa do paciente, o negócio acaba. Porque a gente entra ali e tudo fica na porta. E quando você começa a fazer o procedimento, a sua mente ela desliga do processo e você eleva a um padrão muito melhor. Isso é muito mágico, né? O tanto que eu falo que é uma terapia, às vezes a gente está ali, aquela entrega, você vê o tanto que é maravilhoso, o tanto que é bom ser útil, né? E aí, essa Lídia, gente, ela é para as meninas que não têm conhecimento, ela tingia as roupas. Porque se vocês pegarem referência de novela, de alguma coisa, os tons são neutros, né? Eles são escuros. E o que essa Sim, Lídia fazia, gente? Olha o que ela fazia. Ela fabricava e vendia tecidos de púrpura. Um tecido extremamente caro. Quem disse que nós podólogas não podemos ser prósperas? quem Né? falou, né? Quem falou? Quem falou que não? Podemos melhorar. Já somos gratas pelo que conquistamos. Sim, Mas, desde que nós temos um propósito, o resto vai ser consequência. Depois de um exato. processo, né? De todo um processo de um amadurecimento, de uma construção que nós somos feitos, muitas vezes quebrada, para refazer. Então, nós Exato. vamos sendo reerguidas, somos refeitas, nós somos vasos de barro. E vamos ser quebradas quantas vezes for para nos melhorar. A Aline, ela escreveu assim, vem em mim prosperidade. Gente, mas começa assim. A gente tem que estar aberto para a prosperidade chegar. O Alexandre mesmo é prova disso. Eu falo assim, estou aberta. Pode vir que eu estou aberta. Eu estou pronta para receber tudo que Deus tem de melhor para me dar. Né? Olha que uma grande podóloga e referência para mim, a Nilza. Isso aqui também é para mim, né? Para nós. Quando eu não enxergo através dos meus olhos, invoco o Espírito Santo e tudo está claro diante de mim. É o tal negócio que eu falei. Às vezes você não está bem. Você fala, poxa, pera, preciso de ajuda. De ajuda. A gente acordou, abriu o olho, Espírito Santo. Vem comigo, me acompanha. Porque quando a gente vê e escuta e sente, é através do Espírito Santo. É a hora que
a gente fala, Senhor, me dê olhos de ver, ouvido de ouvir, coração de sentir. Essa é a hora que a gente fala com Ele, porque às vezes você tem olhos, mas não tá vendo, né? Né, Nilza? Dá a ver? É sobre isso. Esse papo com essas meninas, eu vou falar para você, viu? É um negócio. E olha, eu vou continuar sobre a Lídia. Já tô assim, quase sobre o que Não, a Lídia fazia. Então, a púrpura era extraída de uma secreção de mucosa produzida pelas glândulas de marisco, encontrado no Mediterrâneo. Eram necessários milhares de molúsculos para produzir uma pequena quantidade de tintura. Então, nós sabemos tudo que é mais trabalhoso, ele tem o seu valor, né? Ele sim. tem o seu valor diferenciado. E era usado, né, para os sacerdotes, para o Império de Roma. Então, o vermelho está aí. Sim. E assim, o que ela tinha era tão, vamos dizer, talvez primitivo, não sei, mas o que ela tinha. E ela fez daquilo que ela tinha dar certo. E a Elisa fez com que ela tinha dar certo. Ela não precisou E a Ellen também. Ela não precisou de grandes estruturas. O que eu tenho para fazer? E eu falo Primeira assim, coisa, Lu, primeira coisa, eu tinha que pegar o que Deus tinha me dado naquele momento, né? Apesar de ter tomado essa decisão dentro da clínica de estágio, que eu iria atender idosos. Depois você pega uma compreensão que o idoso não sobe escada. Aonde eu estava tinha escada. Alguns sobem, mas a maioria não sobe. Depois deixar o Espírito Santo tocar o nosso coração. Da onde que eu tirei, gente? Vocês acham que é eu que tinha essa ideia de falar assim, vou plotar carro em 2010, aonde só tinha um 9 no telefone? Que isso, gente? Posso falar para vocês? Eu não tinha. Eu, Elisa, como um ser humano, não tinha essa capacidade. Eu sei que Deus me guiou até chegar aqui. Mas é fazer a transformação, é deixar com que o que chega no coração da gente flua. Sabe por quê, Ellen? Tudo que chega no coração da gente, nós temos tendência a compartilhar com o outro. E o outro tem a tendência de te desanimar. muito. É o que mais tem. E Deus está falando com você, mas o outro também tá. Então tá um aqui e o outro aqui. E a gente quer o quê? E o medo não é de Deus. Né? O medo não é de Deus. Então, se eu fosse escutar quem estava falando comigo, eu não teria colocado a plotagem no carro, na bundinha do carro. Mas eu escutei o quê? Eu escutei uma voz que estava gritando dentro de mim. Como que eles vão descobrir, esses idosos vão descobrir que eu sou uma podóloga que vai até ele se eu não contar para eles de alguma forma pública? Você me fez lembrar aquele dia que eu até comentei, né, na live do Gleidson. O meu marido, ele tinha uma perua e ele envelopou essa perua e ele deixava no centro da cidade aqui de Porto Ferreira, que ele estava iniciando a jornada do guincho, de vender seguro, de transporte. E estava começando esse boom ainda da internet. Não tinha. Ele envelopou e ainda falou para ele, você lembra que onde era essa farmácia? Ele falou, não lembro. Não, mas era essa sua perua que ficava aqui toda. Eu falei, poxa, eu tinha esquecido. Tá vendo, né? A gente precisa ser visto, né? Então é complicado. Olha aqui para você ver, Ellen. Deu uma travada, né, gente? Eu vou ler esse comentário da Aline Rosa aqui, ó. Uma fofa. Voltou, Ellen? Eu tô te ouvindo bem. Olha só essa fala da Aline aqui, olha.
Teve uma semana que eu não estava legal. 3 podoprofilaxias simples que eu faço sempre nas mesmas clientes. Infeccionou o cantinho, cheguei a chorar em casa pedindo para Deus colocar as mãos. Olha que loucura. Gente, olha, isso para mim, a gente acha que não, mas quando a gente não, o tanto que a gente troca de energia com o paciente quando a gente tá pondo a mão neles. Olha Sim. só para você ver, infeccionou um canto e ela sempre pôs ali, sempre fez, ou seja, pelo que eu entendi, nunca infeccionou e de repente eu não tô bem e começou a infeccionar. Olha que louco isso. É real, E então há por isso quem que eu e a Elisa nós estamos falando aqui, meninas, é verídico, é coisa que nós vivemos. Eu tenho isso. muito contato muito próximo com a Aline, e ela foi uma bênção, ela está sendo uma bênção na minha vida. E a gente sabe que nós temos problemas, né? E nós dependemos também da nossa profissão. Sim. Nós, Sim. nós, nós dependemos. Às vezes, as mulheres hoje são um muro de arrimo, né? Que se fala da casa com a podologia. Sim. Sim. Podemos dizer várias lídias aí esparramadas. E às vezes, por nós sermos sempre estar de frente, tem uma hora que nós cansamos. Não somos abatidas. Então, isso Sim. é para quê? Você ter um incentivo, você ter uma palavra, você saber que não é só você, acontece, é fato. Só que nós temos, né? É algo que nos impulsiona. E às vezes eu queria falar, queria falar com alguém, eu queria que alguém. Aí o que eu faço? Aí eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, abro uma passagem e vou ler. E isso me fortalece muito. E até um dia eu estava fazendo aulas da faculdade e nós estávamos falando sobre feridas. E feridas assim, e ferida exposta, e feridas que é feita. Elisa, eu queria que você visse como que foi forte quando me veio na minha memória, na minha mente. E, assim, e se Jesus chegasse para você, como você ia cuidar das feridas dele? Que ferida que era? O que você ia usar? Falei, meu É. Deus! Porque aquela ferida ela foi provocada, ela não foi uma necrose. Olha só como que tudo tem base. A Tudo Nilce, tem que pega bastante, base. ela com o conhecimento dela, ela me ajuda muito. E me veio, como que eu vou curar essas feridas? Então, assim, várias coisas, elas marcam. Então, eu comecei a pensar, nossa, se Jesus viesse, então ele foi açoitado, foi o corte provocado, aquilo estava aberto. Então, aquilo era uma porta de entrada e eu precisava fechar. Sim. Então, eu teria que pôr um gás estéreo, eu ia ter faixa. Eu comecei a cuidar de Jesus. E Sim. aquilo me facilitou de um tanto para quando eu chego numa ferida. Essa ferida foi provocada como? Por quê? Quando? Quanto tempo? Sabe? E tudo que já está na Bíblia. Às vezes falta um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de dedicação ao tempo para a gente agregar. Sim. Com a tecnologia de hoje, que ainda eu pensei, que ainda hoje eu tenho laser. Eu ia fazer umas aplicações ali. Sim. Hoje a gente tem muito recurso, né, Ellen? Sim, eu gosto muito de produtos naturais, Sim. porque antes de chegar essa indústria farmacêutica, já tinha. E até terça-feira eu vou ter uma live com a moça que ela desenvolveu a pomadinha. Sim. E foi em uma aldeia de índio. E pode Sim. ver, os óleos essenciais vêm daquela época. Sim. Os produtos naturais foram desenvolvidos. Então dá certo. Ô, Ellen,
dentro dos hospitais que não tem recurso, e a Nilza está aí, se ela trabalha mesmo com ferida, ela vai confirmar o que eu estou falando. Para pessoas que não têm recurso, principalmente no passado, se fechava uma ferida com açúcar. No lugar Uhum. de Undersane, usava um óleo mesmo. O óleo da cozinha de girassol. Girassol. Tá, gente? Então, assim, tem hora que a gente fica biruta aí, ó. Mas um pé diabético, por exemplo, que tá ali extremamente em caso de desespero, né? Para puxar mesmo toda aquela umidade, todo aquele exudado, tudo aquilo é colocado açúcar. Então, às vezes, a gente fica muito preso e esquece que no passado, que é o que você está falando das. Gente, isso é muito sério. Eu já vi minha mãe curar muita ferida com o chá dela. Sim. E aí, você está me falando, outra oportunidade, nós podemos falar de Esther. Esther foi a rainha, todos conhecem, né? Ela Sim. chegando para o rei. Mas o processo que ela teve e os óleos essenciais que ela se banhava. Exato. Sabe? E da onde que é tirado os olhos, gente? A gente já sabe que é da natureza. Mas hoje, né? Eu deixei anotado qual a lição que a Lídia deixou pra gente. Seja ousado, priorize sua fé, estejam com pessoas que buscam a Deus, esteja pronto para ouvir o chamado de Deus. Esteja sensível. Como uma pessoa fala assim, vamos fazer? A outra fala, vamos. Exato. Exato. Gente, então, Ellen, só te agradecer por ter aceitado esse convite da gente falar a palavra de Deus aqui, associar o que estava lá dentro da palavra com o que a gente tem hoje, né? Ver que os recursos, ele vem do alto, né? Ele vem do alto e que a gente tem que sim colocar, né? Associar o que Deus tem para nós, né? Com o que a gente tem hoje, né? E isso é maravilhoso, saber que eu estou aqui com você falando de Deus, e Deus tem várias passagens de empreendedorismo dentro da palavra, isso é uma delícia, né? Isso é uma delícia de estar trazendo aqui, porque sem Deus a gente não vai em lugar nenhum. E se a gente não tem condição de... Eu estou lendo aqui os comentários. E se a gente não tem condição hoje de estar fazendo algo muito grande, ir muito longe, a gente tem que entender que Deus ele tem recursos para nós. É Ele que abre portas para a gente poder alcançar os nossos objetivos, né? Eu vejo muitas meninas querendo fazer muitas coisas, mas tá estreito. Tá estreito as condições de fazer, mas eu creio num Deus poderoso que começa com o que você pode hoje, com o que você sabe hoje, né? Com que o curso técnico ou a faculdade tá te dando direcionamento. Não se percam, né? Em grandes... Como é que eu vou falar isso, Ellen? Estava lendo aqui. Então, não se perder diante de grandes falas, porque às vezes tá tudo muito bonito. Coisas motivacionais. Às vezes tá tudo muito bonito. Que você tem que ter para poder acontecer. Exatamente. Que nem e aí pode falar, Faz uns 5 anos que eu adquiri o laser. Eu trabalhava antes sem ele. Sim. O dia que ele quebrou, eu não fiquei desesperada. E agora, o que eu faço? Eu vou continuar fazendo o que eu tinha.
por isso que eu falo, se um dia eu precisar recomeçar, eu sei da onde recomeçar. Porque antes desses acessos que eu tenho hoje e que eu quero mais, eu não tinha e eu não deixei de fazer. E foi assim que eu fui adquirindo. Sim. E foi assim que eu fui adquirindo. Ah, e detalhe, puxando um gancho para você, na Bíblia diz que Lídia tinha funcionárias. É. Ela era a líder, porém, ela tinha as funcionárias, porque era um trabalho demorado, os processos eram demorados. Só que essas mulheres, ela dependia de uma, que era a Lídia, que é você, né? Que somos nós, sabe? Então, assim, mulheres que buscaram o quê? Por que Paulo achou ela? Porque ela estava buscando a presença de Deus. Ela estava Sim. buscando algo que até o momento não tinha chegado para ela, mas ela já estava buscando, ela já tinha conhecimento. Né? Sim. Não entrar em questões aí teológicas, mas ela, né, de tantos, ela acreditou num Deus e ela conseguiu. E Paulo achou, e eu falo, gente, imagina a felicidade, né? Chegar, fazer, fique em casa. Às vezes nós não temos condições de proporcionar o melhor, mas o que nós temos, nós proporcionamos, nós damos, dividimos. Não é quando você vai ter, é com o que você tem que você faz. Sim. É com o que você Exatamente. Tem. Exatamente. Ô, Aline, a Aline está falando que fez um atendimento ontem, fui questionada, não tem laser, não tem ozônio. Eu disse que não tem condições ainda, mas o que tenho feito até agora de tratamento tem me dado ótimos resultados. Ô, Aline, tem agora umas altas frequências portátil que te dá a condição de trabalhar tão bem quanto. E elas têm um valor bem acessível, na média de no máximo R$ 200, que vai te dar o mesmo acesso, tá? Não vai te colocar em situação de nem mais e nem menos. Porque eu posso também não querer trabalhar com certa situação, ou eu posso também não ter condição. Você não precisa falar isso para o paciente. Você não precisa falar isso para o paciente. Se você lançar a mão do seu aparelhinho ali, que custa no máximo R$ 200, ele não vai saber nem identificar. Entende? Uns sabem, outros não. Mas se você falar, não, eu gosto de trabalhar com esse, porque esse é o que eu tenho, você vai trabalhar com ele. Por exemplo, eu não tenho laser, mas eu tenho uma fototerapia. Um laser é 5, a fototerapia é 7. Eles não têm nem dimensão do que é isso. Você concorda comigo, Ellen? Sim. Eles não têm nem dimensão do que é isso. E se eu falar para eles assim, eu não gosto de laser, eu gosto de foto, e aí? O que eles vão falar comigo? Nada para ser falado, cara. Nada para ser falado. Então se posiciona na autoridade que Deus tem te dado na sua vida. Sabe? Adquira aquilo que você pode. Se você não tem 5, você compra um de R$ 200 que vai te colocar numa condição de tratamento. Tá? Porque às vezes o cliente ele não está nem querendo laser. Primeiro ele quer resultado. Depois, de repente, ele está querendo só ver luz. Né? Colocou uma luz aqui. Porque a gente, infelizmente, vale o que tem. Ellen, você desculpa, eu sei que você é professora de laser, mas a gente precisa dar um despertar nas meninas, porque depois disso ela trabalha, conquista e consegue comprar o laser. Mas eu concordo com você. É que hoje nós entrega, temos né, Aline? Ela falou que o engraçado é que ele fechou o tratamento mesmo assim. Entrega. Ele fechou o tratamento porque você entregou para ele algo que o laser sozinho não entrega. Meu Deus, não...
É que depois que nós temos, né, a gente vai procurar se informar como funciona. Mas não é porque não tem que não vai fazer. Porque o que a gente tem que levar para o paciente é estímulo. Agora, qual o estímulo que eu vou levar? Não interessa se é luz, se é elétrico, não interessa. Vai levar o estímulo. Entende? Meu, faz o que tem que ser feito, tá? Faz o que tem que ser feito. E são estímulos que realmente depende das suas mãos, que depende do seu trabalho, que depende daquilo que você vai fazer naquela lâmina, né? Porque não adianta ter laser, aplica o laser lá e não fazer uma ônico-abrasão, por exemplo. Eu acho isso o fim da picada. Eu já peguei um monte de tratamento de laser, que a podóloga fica lá aplicando laser, 10 sessões, entendeu? E no final das contas, aquele paciente precisava só de uma ônico-abrasão, só de uma fresa, mais nada. Meu, eu fico louca quando eu vejo isso. Olha, então não se percam nisso. A Maurília está dizendo, bom dia, garota. Isso, Elisa, já tratei pacientes só pela disciplina no tratamento de onicomicose, com todas as ferramentas disponíveis. É sobre isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Não é por nada não, meninas. Quando eu formei, não tinha laser, não. 2010, era até proibido usar laser em certos tipos de paciente. Então, você tinha que ir aonde? No eletrocautério. Eletrocautério não, no... Eu acabei de fazer aqui na alta frequência. Eu tinha que... O eletrocautério agora é novo, né? Tinha que ir na alta frequência. Só para vocês terem uma ideia. Né? Então, assim... Gente, em nome de Jesus, agora tem tem alta frequência aí que você põe na mala, tá? E vai trabalhar para vocês comprar o tal do laser. Sim. Entende? Meu Deus, que loucura. Aposto que tem a Lídia, né? A Lídia, eu anotei aqui, a Lídia, ela não tinha aquele anil e nem aquele pozinho que ela tinha que extrair, então ela dependia de outras pessoas para poder trazer essa matéria-prima para ela fazer. Olha o trabalhão. Só que hoje nós já temos, né? Porque tingir, hoje também eu acho que nem usa mais, mas enfim, eu lembro da minha mãe, que ela queria pôr uma calça jeans, ela colocava os pozinhos lá, fervia. Isso, para dar mais cor no tecido. E ela né? nem O precisou. anil para deixar mais branquinho, né? Hoje tem alvejante. Sabe? Então, assim, não é porque não tinha que Lídia não foi próspera, que Lídia tinha funcionária, ela usou com o que ela tinha. Deus abriu a mente dela para ela conseguir. E que química, que farmacologia que ela tinha, que laboratório que tinha para todos para desenvolver. Eu imprimi algumas ilustrações, mas enfim, depois a gente pode ver. Os tanques, né, eram de pedras, onde você submergia todo o tecido. Sim. Levava dias o processo. Você vê. Você vê. Hoje, se não tem o laser, você vai ter a sua mão habilidosa, que Deus vai te capacitar para fazer um bom procedimento, você vai ganhar o seu cliente e você vai comprar. Começa com a alta frequência. Eu vivo falando para as meninas, começa com a alta frequência. E a internet tem alta frequência portátil agora uma fofura, porque a minha era um caial desse tamanho. A minha alta frequência. Era gigantesca a minha alta frequência, né? E agora elas estão vindo cachimbinho pequenininho, uma coisa mais fofa, gente. Meu, R$200. Nossa, eu tô feliz das meninas estarem comentando e entender. Você quer ler o comentário da Maurília novamente? Vou deixar uma palavra para todas aqui. Isso.
Deus não precisa de matéria-prima para executar nenhum dos seus feitos. E somos filhos do Criador. Ele só precisa de nós. Somos a matéria-prima dele. Muito bom. É isso. Adorei. É, Adorei. é isso, Muito menina. bom. Olha, já deu 1 hora. Passou rapidinho, né, Ellen? Passou rápido e eu fiquei Gente, muito feliz. bem, E que pode falar. podemos, né? Quando a gente estiver fazendo um procedimento, igual quando a gente ouve a vozinha da Elisa, vou fazer isso. Pô, ela falou. Então, assim, que essa palavra que Deus nos presenteou possa fazer efeito nessa semana para vocês. Algumas que estão desanimadas, pensar nessas condições atuais, que não está das melhores, mas que é possível. Desde que o mundo Sim. é mundo, sempre teve as coisas ruins, a energia negativa que nos faz pôr para baixo. Mas que existem ainda as selecionadas para levar umas boas novas para você. Que é possível. Você que está desempregada, você que está terminando, você que está pensando em desistir, né? Que nem terça-feira, né, Elisa? Nós vamos ter outra. Geralmente estou fazendo de terça-feira, levando palavras que não é só minha, mas são testemunhos de outras pessoas que conseguiram sair daquele nível, que puderam melhorar. E Sim. não tem como questionar, porque cada uma, Deus trabalha de uma forma. E eu acredito que alguma dessas meninas que passaram vai se encaixar na história de alguém. Como a gente costuma falar, não é a mero acaso, não, né, que você está passando. Sempre vai ter alguém que vai precisar de uma palavra. E que essa palavra que Deus nos deu hoje, essa manhã, possa te motivar, porque nós somos o canal, a sua bênção já está pronta. É verdade. Falta uma vitamina para você. Falar, não, essa semana tá difícil, mas eu vou passar. Eu acho que eu não contei para você. Uma bênção minha, ela já estava pronta há 10 anos. Há 10 anos, uma mulher mandou fazer uma cadeira de podologia. Há 10 anos, ela não atendeu ninguém naquela cadeira. Olha Há aí. 10 anos, ela foi guardada para mim. O dia que eu fui buscar, ela falou assim, há 10 anos essa cadeira está aqui. Então, Deus só estava me preparando porque a minha bênção já estava preparada. Era questão de persistência, de continuar naquela cadeira que ia para o lixo. E quando eu cheguei lá, não era só a cadeira, porque ela montou o consultório e não atendeu. Olha ali, gente. Ela tinha esparadrapo, ela tinha todos os insumos que precisamos. Eu conseguia montar o consultório com aquela cadeira que ela me deu, que há 10 anos estava esperando. É muito doido, né? Hoje eu tento ser forte para não falar, mas como eu tô falando, a gente depende disso, era o nosso sustento. Você imagina alguém falar para você, ó, continua, que já está pronto, a sua cadeira está esperando você. Era que eu precisava de uma cadeira melhor, que a minha, só Jesus, de misericórdia, chegasse um gordinho lá, o negócio não subia. Não ia dar, né? Isso é muito sério, né? E a gente tem que orar a Deus todo dia. Então, assim, que essa mensagem, as palavras da Elisa, são palavras vividas, comprovadas, sabe? E que tá tudo pronto. Falta, né, o nosso processo para alcançar. Exato. Falta a gente acreditar em nós mesmas, né? Porque muitas das vezes a gente põe a fé no outro, mas não põe na gente. A gente põe no aparelho, mas não põe na gente, né? Tudo que está externo é melhor do que aquilo que nós temos condições de entregar e a gente está na cegueira. Uhum.
Né, Ellen? E assim, tem que aparecer umas que falam, vamos falar que acontece, vamos falar que é real, vamos falar que a gente também chora, vamos falar que também a gente tem vontade de surtar. Vamos falar, dá Direto, vontade, hein? vamos falar. Mas nós temos uma algo dentro de nós que nos impulsiona a acordar cedo, de segunda-feira, que nem a Aline está falando. Odeio acordar cedo, levo minha filha na escola, durmo novamente. Mas hoje não poderia perder essa live. Gente, Ellen, o que eu falei com você domingo, ontem? Que eu estou vencendo isso. Que acordar cedo, 6 horas da manhã, para mim, é a minha maior tortura. E eu vou vencer isso. Ei, nós vamos Sabe? ter, né? Na outra segunda? Vamos ter. Ô, Ellen, enquanto você quiser, nós vamos ter todas as segundas. Nós vamos estar aqui no amanhecer com Deus, né? No amanhã com Deus. Na manhã com Deus. Tá, gente? Nas segundas-feiras, eu e a Ellen, nós vamos encontrar aqui. A Ellen faz live com as podólogas de propósito na terça. Isso. Não é isso, Ellen? E eu vou abrir o meu PHC toda quarta-feira, 7 da manhã. Então, a Ellen, que hora do seu à noite, Ellen? Normalmente, amanhã vai ser às 7 horas. 7 da noite. Então, o seu é 19 horas. Isso. Né? Então, a live da Ellen é 19 horas na terça. A minha vai ser 7 da manhã na quarta. E às segundas-feiras nós vamos encontrar aqui para ler a palavra e falar de empreendedorismo dentro da palavra, para que a gente entenda, compreenda de uma vez por todas que nós somos espírito, mente e corpo, para que a gente possa alinhar os nossos propósitos com Deus. Porque é ele que abre e fecha a porta, não tem conversa. Não adianta achar que a gente vai passar por cima dele e vai sair arrombando, porque não vai. Aqui a gente precisa estar muito bem alinhado com os propósitos do Senhor, né? Então eu queria te agradecer. Vamos pra cima? Vamos pra cima! Só queria te agradecer. Segundou, meninas! Imensamente por todas as meninas que interagiram, que entenderam o que nós estamos fazendo aqui, que estamos aqui para agregar, para somar, porque de crítica já está cheio, de estrelinha já está cheio. Eu acho que quem brilha está lá no céu. Exatamente, aleluia. Falei. Gente, tem hora que... Aquela sensação, falei, pronto. Tem hora que... E você quer deixar uma palavra para as meninas para a semana, Elisa? Vamos para cima, mulherada, vamos para cima. Começou, segundou, não é sentada, não é dormindo, é orando e colocando a mão na massa que nós vamos conseguir o que a gente quer. Sabe? É colocando todas as manhãs Deus em primeiro lugar, pedindo Ele sim direcionamento, que Ele tenha a misericórdia de falar conosco, sabe? Quando a gente fala, Senhor, tua graça me basta, então pede a Deus graça, porque Deus, quando Ele coloca a graça dele em nossas vidas, nós somos vistos de forma diferente pelos nossos pacientes, e não vai ser o aparelho que vai fechar, vai ser a tua graça. Vai ser você. O paciente fecha com você. Eu conheço muita gente cheia de parafernália para atender que não tem paciente. Por quê? Tá desanimado, tá arrastando, não sabe o que tem que fazer, não sabe para onde tem que ir. Mas o caminho é um só. É aqui dentro da gente, é de dentro para fora. É uma conexão com o mais alto. Então, quando eu falo vamos para cima, é para cima. É que nem a ferida para fechar, né? De dentro para fora. De dentro, sempre de dentro para fora, tá? É sempre. Não tem receita de bolo. É isso, Ellen. Então, até mais para você. Obrigada. Que depois nós vamos conversar. E as meninas, muito obrigada por todas que compareceram, né? Deixaram o celularzinho aqui. Eu adorei. Elas estão aqui direto participando.
né? E que Que vocês bom. possam ter essa força que não é só para mim, não é só para Elisa, ela é uma graça que ela está esparramada. Falta você sincronizar, Sim, sim. se conectar, e ela pode ser parte da sua vida. Sim, o amor reverbera, né? O que a gente está entregando aqui é amor, gente. Amor. Mesmo diante das lutas, diante das dificuldades, o amor é algo que não tem limite. Ele pode alcançar todas vocês daqui, daí aonde a Ellen está falando, né, Ellen? Sim. Obrigada, Então, Ellen. Deus te abençoe, que você tenha uma semana próspera, abençoada, plena, abundante na presença de Deus. que Tá? você também, Obrigada. que as suas ideias fluam, frutifiquem Amém. e não esqueça que a árvore que dá fruto, ela é apedrejada, mas quando a Amém. gente tem essa questão, é porque ela está florindo, ela está aparecendo nas demais. Então, não é todas, mas que Deus te guarde, que te dê uma boa semana também. Que Ele E a gente te vai se guarde falar. também. Amém. Obrigada, meninas. Eu desejo para vocês o mesmo, uma semana próspera, abundante, plena na presença do Senhor, que vocês tenham a graça, que vocês ouçam o coração de vocês e toquem aí tudo que tiver aqui dentro, vai fazendo. Se Deus falar com vocês, fluam como fonte de água viva, tá? Né, Ellen? É isso aí. Então, obrigada e bom dia. Bom dia, meninas! Bom dia.